Minha gente, sejam bem-vindos a essa noite de comemoração aí, as datas importantes desse mês, né? Eric Pires, isso, Eric Pires, tá certo, querido. Seja bem-vindo. Merab entrou, finalmente. Nós estamos online para fazer uma noite memorável hoje do Instituto Clio, que vamos começar e durante todo o mês de março, pelo menos 4 semanas a cada semana, nós vamos fazer uma noitada de conversa, uma rodada de conversa com profissionais que se destacaram em suas carreiras profissionais. Então são duas datas importantes, né, hoje, para a gente começar as comemorações. Dia 8, Dia Internacional da Mulher, e dia 12, que é o Dia do Bibliotecário. No caso, a gente resolveu juntar as duas datas e comemorar a bibliotecária, no caso, puxando um pouco para a sardinha da gente, né, meninas? Porque, na verdade, a mulher ela tem uma dupla jornada, tripla muitas vezes, e é de uma versatilidade enorme. Então, ela atua em diversas camadas na sociedade, como mãe, como gestora, enfim, como uma profissional em suas diversas facetas e se redescobrindo a cada dia com novos desafios. Principalmente agora, né, com essas limitações todas que nós temos por conta dessa pandemia, forçou muitas vezes a profissionais da área de informação a se aprimorarem, a descobrirem novos campos de atuação e descobrir de que forma podem exercer o mesmo papel, só que de outra forma, né? Não só presencialmente, mas virtualmente, porque, de certa forma, fomos impelidas a fazer isso, né? Então, cada um tem sua história. Quando nós colocamos na chamada de que seriam personalidades poderosas da biblioteconomia, não no sentido das escolhidas serem as poderosas em relação ao restante, mas poderosas em suas carreiras, porque todas nós somos poderosas dentro dos desafios que nós temos no dia a dia, né? Não só na nossa vida privada, mas na nossa vida profissional também. E nós temos esse poder, o poder da vida, o poder da gestão profissional, e elas duas meio que se casam ali, né? Então é justamente isso que a gente quer saber dessas profissionais. Como é essa vivência de ser mulher e ser bibliotecária, como é que ela divide, como a gente chama, o céu e o inferno de ser, né, do gênero e ser dessa categoria profissional. E é isso que a gente vai perguntar para a nossa querida amiga, a Merab Carvalho, que foi uma indicação de um dos nossos seguidores, uma das nossas seguidoras, e que quando a gente propôs a indicação de colegas, né, que se destacassem, a gente recebeu uma quantidade enorme de indicação. Então isso nos deixou muito felizes, porque a gente viu não só o destaque que essas profissionais têm, mas o reconhecimento dos seus pares, né? Essa coisa de compartilhar, de fazer indicação do colega, da colega, no caso, para uma homenagem, no sentido de que ela será representada de todas, será representante de todas nós. Bom, eu sou Veronice Oliveira, sou bibliotecária e sou gerente de mídias do Instituto Clio. O Instituto Clio é uma instituição sem fins lucrativos que atua na área de memória e de patrimônio através de planejamento e execução de projetos culturais. E nesse meio termo, de um ano para cá, a gente resolveu fazer essa investida online
para distribuir um pouco o conhecimento que a gente já tem com os profissionais que fazem parte dos projetos que a gente tem executado. E nada melhor do que compartilhar esse conhecimento com todos vocês, né? E principalmente agora em março, com essas duas datas que a gente resolveu casar e conversar sobre isso com essas profissionais, mulheres e bibliotecárias, tá? Então eu vou ler um pouco aqui sobre a Merab, que é uma pessoa que, eu confesso, eu não conhecia pessoalmente, mas que todas as indicações aqui dela são as melhores possíveis, né? Então, Merab Carvalho, nome bíblico, né? É bibliotecária da Universidade Federal Rural da Amazônia. Desenvolve suas atividades no setor de referência, onde idealizou o projeto BiblioBreak, o qual foi vencedor geral do Prêmio de Inovação Novos Ventos de Boas Práticas em Gestão Pública. Possui especializações e mestrado na área de gestão e está no último ano da graduação em Letras, Português. Atua ainda como professora convidada em cursos de pós-graduação e como assessora acadêmica, prestando auxílio na redação de textos científicos, tais como artigos, teses, dissertações e TCCs, além de possuir experiência na preparação de candidatos a processos seletivos de pós-graduação, seja no acompanhamento individual ou na administração de curso, né? Eu agradeço a sua atenção de aceitar o nosso convite e parabenizá-la pela indicação, né, da pessoa, do colega, da colega que indicou você, porque nós tivemos muitas indicações, realmente tivemos que fazer uma configuração para escolher, não é que seja menor, nem enfim, mas foram muitas indicações e tínhamos que escolher 4. E você vai começar a nossa série desse mês. Então, eu queria que você ficasse à vontade para a gente começar um diálogo tranquilo, interessante, leve, né? Sem nenhum peso assim profissional, mas falar mais sobre sua experiência de mulher que exerce essa função de bibliotecária e de assessora em assuntos acadêmicos, esse trabalho tão bonito que você desenvolve. Então, eu queria começar com uma pergunta assim básica. Por que Bíblio, Merab? Por que biblioteconomia? Bom, eu acho que, na verdade, foi a biblioteconomia que me escolheu, né? Eu não sabia que eu queria ser bibliotecária, mas como eu sempre gostei muito de ler, então foi chegando a época do vestibular, aí vem aquela dúvida, né, do que a gente vai fazer e tudo. E aí a minha mãe falou assim pra mim, faz jornalismo, porque além de ler, eu gostava muito de escrever também. E aí ela disse, faz jornalismo. E eu estava certa de que eu ia me inscrever para fazer o curso de jornalismo no vestibular. E uma amiga do mesmo cursinho que eu, no mesmo cursinho preparatório, tinha uma amiga que fazia também biblioteconomia já, né? Já era estudante de biblioteconomia. E aí ela foi e me contou do curso. Olha, eu vou me inscrever para biblioteconomia porque eu gosto, eu conversei com essa minha amiga e tudo, e aí contou um pouco do curso. E aí eu disse, me falando que o bibliotecário fazia, olha, trabalho em biblioteca e tal. Então, você falou por que você escolheu Bíblio. Aí eu perguntei onde é que você trabalha exatamente? É na Biblioteca Central, do setor de referência da Universidade Rural? Trabalho no setor de referência. Até ano passado,
Deixa eu ver, a gente tá em 2021, né? Tá, me confundo às vezes, depois dessa pandemia. Até ano passado eu era gerente desse setor, mas o cargo de gerência ele demanda muito da gente. Então, como eu queria me dedicar a outras áreas da minha vida, como é o caso da assessoria acadêmica, que hoje eu desenvolvo também, então eu optei em terminar ali, né, o meu exercício ali de gerente, eu entreguei o cargo. Hoje é uma outra colega que está, eu continuo no setor de referência, mas não mais como gerente, para que eu pudesse ter aí esse tempo também de me dedicar a outras coisas que nesse momento estavam me demandando mais. Uhum. Entendo. E antes da gente entrar nesse o assunto sobre mentoria, sobre sua atuação de coaching, eu queria que você falasse sobre esse prêmio que você ganhou, que é bem interessante, sobre o projeto do BiblioBreak. O que é exatamente isso, Megali? Bom, o Bibliobreak, ele é um projeto que eu desenvolvi lá na biblioteca, quando eu era gerente do setor. Então, a gente tem, lá na universidade, a gente tem muitos cursos que ele funciona em turno integral. E quando os alunos saíam do RU, né, na hora do almoço, até começar o segundo turno de aulas, que era tarde, eles não conseguiam, eles não tinham onde descansar e tudo. E aí eles ficavam na biblioteca, aguardando esse segundo turno de aulas. E foi aí que acabava gerando alguns problemas para a biblioteca, porque tinha muito barulho, porque eles estavam lá só conversando, e também acontecia de eles ficarem deitados no chão, atrapalhava quem queria chegar até a estante. E aí eu pensei, eu disse, bom, o que a gente pode fazer na biblioteca? A gente precisa, então, oferecer um lugar para esses alunos, para que eles possam ter o seu espaço aqui, porque a universidade não tem ainda um espaço de convivência. E aí eu pensei, vamos criar o Bibliobreak, que ele é um espaço dentro da universidade, dentro da biblioteca, a gente usa o nosso auditório, abria, né, na época que a gente estava funcionando presencialmente, todos os dias, de segunda a sexta, de 13 às 14, e a gente levava a informação, a gente mediava a informação. E eu pensei assim, já que a gente está dentro da biblioteca, a gente vai levar a informação, mas eu não quero que essa informação, já que é um intervalo, não quero que essa informação seja de um modo muito tradicional. Então, a gente começou inicialmente apresentando para eles alguns vídeos do YouTube sobre algumas coisas que eram interessantes para eles, como, por exemplo, como conseguir um estágio, como melhorar minha escrita acadêmica, como até de educação financeira. A gente começava a colocar alguns vídeos ali do YouTube. E aí depois o projeto foi crescendo, a gente começou a também, na hora do intervalo, passar filmes, séries. Eles mesmos começaram a pedir para fazer palestras. E aí a gente foi abrindo o espaço, fazendo algumas dinâmicas. O pessoal ali de outras pró-reitorias da universidade também começaram a pedir esse espaço para ter esse contato mais próximo com os alunos. E aí acabou que o projeto foi crescendo e com 6 meses do projeto funcionando, teve um edital dentro da universidade que era para premiar as melhores práticas de inovação dentro da universidade. E aí a gente inscreveu o projeto, ele concorreu com mais de 32 propostas, desde a primeira fase, então tinha várias fases, tinha uma fase onde alguns avaliadores iam ler uma release ali, uma sinopse sobre o projeto, depois passava para uma segunda fase, onde o autor do projeto ia defender esse projeto perante uma banca. Então eu fui lá também defender o projeto perante essa banca, e aí tinha 5 modalidades.
eu inscrevi o projeto na modalidade de qualidade na gestão pública. Então, ele ganhou o primeiro lugar na qualidade, nessa modalidade, que era qualidade na gestão pública, e também ele ganhou o primeiro lugar geral. Então, de 10 pontos, que era o máximo que ele poderia ter durante toda a trajetória, ele alcançou 9,3. E aí ficou em primeiro lugar e foi muito bacana para todo mundo da biblioteca. E eu acho até que para outros colegas de fora da universidade, que são bibliotecários também, que ficaram sabendo, vieram me falar e tudo, porque é uma forma da gente ver a biblioteca sendo valorizada, né? Então, assim, ele concorreu com projetos muito bons. Eu mesma cheguei num certo momento a ter aquela síndrome da impostora, né? De pensar, nossa, quem sou eu aqui? Uma simples bibliotecária concorrendo aqui com doutores, com professores que estão há muitos anos aqui na universidade com projetos excelentes. E assim, deu aquele friozinho na barriga, né? Eu disse, mas eu sou cara de pau mesmo, eu vou lá. E vamos ver o que vai dar. E graças a Deus deu um resultado muito bom. Hoje a gente está fazendo o projeto porque a gente está com as atividades suspensas, as atividades presenciais. Mas ainda assim a gente faz toda sexta-feira uma indicação de filme que a gente está chamando de Bibliobreak em casa. Então, a gente convida os nossos alunos, os nossos usuários da biblioteca por meio das redes sociais para que eles possam indicar um filme. E aí, toda sexta-feira, a gente está divulgando até que a gente retorne às nossas atividades presenciais. Então, esse Certo. é o Bibliobreak. E os resultados, então, foram assim os melhores possíveis para o corpo da biblioteca, né? Sim, porque quando a gente começou o Bibliobreak, a nossa ideia o que era? Era um problema que a biblioteca ela já tinha muito tempo, que era na hora do almoço, a gente tinha esse barulho excessivo na biblioteca, porque os alunos não estavam lá para estudar, eles estavam para descansar, para conversar, e aí acabava prejudicando quem estava lá para estudar. E além disso, a gente tinha um problema de acesso às estantes, porque eles se jogavam no chão, ficavam sentados, deitados, querendo descansar. A gente começou o projeto com essa ideia inicial. A gente quer reduzir o barulho da biblioteca e a gente quer ampliar essa circulação dentro da biblioteca que estava comprometida, porque os meninos ficavam sentando lá no chão e tudo. Então, a gente já tinha tentado de tudo. A gente já tinha conversado com eles, a gente já tinha colocado cartazes, a gente já tinha tentado uma educação, assim, um trabalho de educação do usuário, e nada funcionava. Então, eu pensei, vamos direto ao problema, que é justamente fazer que a gente ofereça algo para eles. E aí, a minha pretensão inicial foi essa, né? Eu quero só acabar com o barulho na biblioteca, eu quero fazer com que esses meninos não fiquem mais aqui pedindo acesso à estante, mas acabou que ele, por si só, eu acho que até isso foi uma coisa que chamou muita atenção dos avaliadores na hora do prêmio, porque o projeto, por si só, ele foi crescendo muito, porque a própria comunidade passou a defender ele. A própria comunidade passou a querer participar. Quando os alunos chegavam lá e diziam, olha, a gente pode fazer uma palestra no horário do Bibliobreak? A gente pode trazer uma pessoa aqui para fazer uma dinâmica? Então, e assim, ele é multidisciplinar. A gente trata da vida acadêmica até questões emocionais. A gente levou também uma vez uma pessoa formada em programação neurolinguística, e aí ela fez toda uma dinâmica com eles, sobre saúde mental. Então, ele vai de tudo, ele é super multidisciplinar, assim. E isso acho que chamou muita atenção, e também o formato que ele varia todo dia. Então, assim, um dia é palestra, no outro dia é um filme, no outro dia é uma série, no outro dia uma dinâmica, e a gente foi também aproveitando o Bibliobreak para se aproximar mais do nosso usuário. Então, no Bibliobreak, no ano de 2019, por exemplo, nessa época agora que a gente está, né, chegando na época da Páscoa, eu fiz um Bibliobreak especial da Páscoa, e eu fiz uma caçada ao ovo dentro da biblioteca. E aí eu aproveitei isso para fazer como se fosse um treinamento de usuários com eles, sem eles nem sentirem.
Então eu fui fazendo um quiz. É verdade que pode comer dentro da biblioteca? E aí eles, não. Eu falei, então por que vocês comem na biblioteca? E aí, assim, é verdade que você pode emprestar o livro e o que acontece se você ficar sem devolver o livro? E aí a gente ia brincando com isso, eles ganhavam pontos quando acertavam as questões e isso eles podiam trocar os pontos por pistas para encontrar o ovo dentro da biblioteca, o ovo de Páscoa. Então, assim, foi muito bacana e a gente viu que no Bibliobreak dava para a gente desenvolver muita coisa de aproximação do usuário, de educação do usuário, do nosso relacionamento. E acho que uma coisa que é muito importante também é sempre ouvir o usuário, né? O que eles querem. Então, se eu quero filme tal, então a gente fazia enquete, foi assim, muito intenso, né? O Bibliobreak desde que começou. Infelizmente, hoje a gente não está podendo fazer por essa questão da pandemia, mas eu espero que quando as nossas atividades retornarem, a gente possa também retornar com força total no Bibliobreak. Muito bem, que interessante. A motivação é fantástica. Em cima de um comentário que a professora Edilene fez, que ela, quando você citou tem que ter cara de pau, e ela disse que adoro cara de pau. E é isso mesmo, a gente tem que ter cara de pau. Então eu queria assim, as suas dicas para quem está começando poxa, não tem ideia nenhuma, a administração não me ajuda, estou sem recurso. E essa cara de pau que a gente tem que ter. Como é que a gente se automotiva para fazer uma coisa dessa? Eu acho assim que a gente está falando sobre também, né, um pouco sobre ser bibliotecário, né, aqui na nossa live de hoje. E eu acho que eu conheço, assim, 90% dos bibliotecários que eu conheço são pessoas muito apaixonadas pela profissão. Eu acho que aí já começa um segredo. Acho que quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, isso já é um ponto de motivação. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente acreditar nas nossas ideias. Então, assim, a minha mãe costuma falar que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, talvez porque eu tenha lido muito quando eu era criança, mas algumas das nossas ideias, muitas vezes, a gente perde. Eu mesma, muitas ideias eu engaveto, já engavetei muitas. E eu penso, olha, o Bibliobreak, por exemplo, era uma coisa que eu poderia ter engavetado. Porque o que era que eu estava propondo? Eu estava propondo todos os dias oferecer uma programação diferente para os alunos de 13 às 14 horas e isso acontecer todos os dias. Então, assim, era uma ideia que algumas pessoas até depois falaram para mim, mas tu é maluca todo dia? Então, assim, a gente tem que acreditar muito nas nossas ideias. Por mais que pareça que é uma coisa muito fora da caixinha, é uma coisa que talvez não dê certo, mas você só vai saber se você for lá e fazer. Então, acho que é outra coisa, a gente acreditar muito nas nossas ideias e buscar inspirações de outros lugares também, buscar porque quanto mais você conversa com outras pessoas, você vai buscando inspirações em outros lugares, você vai tendo também criatividade. E a criatividade, por exemplo, eu digo que é a força motriz hoje, assim, do Bibliobreak, porque todos os dias a gente precisa se reinventar. Então, acho que a dica é essa, é você acreditar nas suas ideias, já que eu aposto daqui que é muito apaixonado pela profissão, então, acreditar no seu trabalho, acreditar nas suas ideias, buscar parcerias também, pessoas que possam te apoiar e levar para frente as suas ideias. Nenhum projeto, nenhum plano, ele é 100% perfeito. Então, ao longo do tempo, você vai adaptando. Bibliobreak, ao longo do tempo, eu fui adaptando também. Então, assim, nada vai ser 100%. Você vai adaptando, você vai aprendendo coisas novas, mas acho que a gente tem que parar com essa coisa de estar engavetando as nossas ideias por medo, até muitas vezes, do que as pessoas vão falar, do que os nossos pares vão dizer também, né? Eu acho que passa por aí, acho que passa, inclusive, por essa questão da gente ser mulher também e ser bibliotecária, por isso também, porque muitas vezes a gente engaveta uma ideia que seria brilhante, porque a gente está com medo do que o nosso colega que
tá aqui do nosso lado pode achar, do que o nosso colega de repente pode olhar para a gente, pode debochar. Eu, inclusive, passei por isso dentro da biblioteca que eu trabalho, não dos meus colegas bibliotecários, mas de pessoas que não tinham a mesma formação que eu, né? Não tinham cargo lá de bibliotecário. Alguns dos funcionários da biblioteca, de estar debochando, inclusive, do Bibliobreak, até o dia em que o Bibliobreak ganhou o prêmio, porque muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, eu acho que é por esse caminho mesmo, de ser apaixonado pelo que faz, de se inspirar, de ter criatividade e não engavetar ideias que você tenha. Acho que é por aí. Não sei se eu falei demais. Não, pelo contrário, o tempo é seu, querida, pode usá-lo dentro do tempo que a gente tem, né? Mas eu achei fantástico, porque é isso mesmo, que nos move a paixão, né? O desejo, o deslumbre que a gente sempre tem. Eu sempre digo assim, poxa, eu trabalho em biblioteca e ainda me pagam por isso, né? Claro que eu vou precisar de dinheiro, né, para viver. Mas né, é o que, né, que move a gente, o que está dentro do coração. Né? Então, se não tiver isso, como diz lá o Freire, sem paixão, sem tesão, não tem solução. Né? E é bem isso mesmo. Então, essa sua versatilidade de atividade levou você também a fazer mentoria, né? Coaching a respeito de consultoria acadêmica. E como é que você se embrenhou? Essa opção se abriu ou você foi atrás? Como é que é isso na sua vida? Sim, eu sempre, assim como eu digo que a biblioteconomia me escolheu, a biblioteca universitária também me escolheu, sem eu saber. Então, hoje, assim, depois que eu fui prestar atenção que todos os meus estágios foram em biblioteca universitária, os primeiros concursos que eu passei foram para bibliotecas universitárias. E, assim, logo que eu entrei, né, acabei de me formar, na verdade, enquanto eu estava na graduação, eu era muito concurseira. Tudo que eu queria era passar em concurso. Então, essa veia acadêmica, ela chegou para mim quando eu entrei como bibliotecária na universidade. E aí eu fui tendo mais contato com a questão da escrita científica, da pesquisa em bases de dados. Eu passei a auxiliar ali pessoas que estavam fazendo TCC. Então, eu ministro hoje cursos lá na universidade do portal de periódicos da CAPES, curso de artigo científico, os eventos científicos que tinham dentro da universidade, muitas vezes a biblioteca ela é chamada e muitas vezes eu tenho a oportunidade de ministrar algum curso dentro dessa área científica também, seja para alunos ou para docentes. E aí eu fui percebendo que eu gostava demais disso, eu gostava demais dessa questão acadêmica. Tanto que quando eu já estava há alguns anos na universidade, eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça aqui do Pará, né? Porque era o meu sonho desde o meu segundo ano de faculdade, era trabalhar no tribunal. E aí eu fiz, tinha uma vaga, eu passei. E quando eles me convocaram, eu optei em continuar na biblioteca universitária e não fui para o tribunal. Assim, muita gente até acha que essa decisão não foi acertada e tudo, mas eu falava, bom, se eu sair da biblioteca universitária, eu não vou ser feliz. Então, não adianta eu ir lá para o tribunal por conta do status e tudo, porque eu não quero passar até o dia de me aposentar trabalhando infeliz. Vou ficar na biblioteca universitária, que é onde eu me realizo. E aí, essa questão acadêmica, eu estou falando tudo isso para dizer que essa questão acadêmica estava muito forte já em mim. E aí eu fiz especialização, fiz 2 especializações, fiz mestrado. E aí, quando eu estava no mestrado, os meus colegas, por eu ser bibliotecária, eles me pediam muita ajuda. Então, ajuda de como conseguir normalizar, ajuda até metodológica, me pediam ajuda para pesquisar nas bases de dados, coletar material. Então, muitas vezes eu fazia isso, coletava material para eles. E aí eu fui percebendo que isso estava cada vez mais presente. E aí eu comecei trabalhando com um colega, fiz um primeiro preparatório para pós-graduação, para o mestrado em Ciência da Informação, que a gente tem aqui na UFPA. E aí eu fiz
um preparatório com ele, a gente ofereceu esse preparatório, tivemos um resultado muito bom. No ano seguinte, fizemos novamente, e aí eu fiz a minha formação em coach. Fiz a formação em coach, mas por uma questão de curiosidade, de saber o que, que era isso e tudo. E aí fiz a formação em coach e comecei a ir para esse caminho. As pessoas começaram a me procurar. Então, às vezes, eu até digo assim, né? Até um beijo aí para os meus clientes que tiverem aí, que eu vi alguns passando. Aí, eu digo assim, que são os meus clientes que criam os meus serviços. Muitos dos serviços que eu ofereço hoje foram eles que criaram, eles que chegaram para mim e disseram: Merab, tu consegue me preparar para uma prova de mestrado? Merab, tu consegue me ajudar aqui a pesquisar esses documentos aqui com esse meu tema? E aí eu comecei fazendo isso e fui me apaixonando cada vez mais, é algo muito forte em mim, eu acho que eu sou apaixonada por muitas coisas, né? Mas aí, nesse universo acadêmico, eu consigo muito linkar essa questão de ser bibliotecária e de também trabalhar. Não é preciso, porque eu sou bibliotecário, eu vou trabalhar, tenho que saber tudo da área acadêmica e tal. Não, mas é porque é uma vertente dentro da biblioteconomia que a gente pode seguir. Então, hoje eu tenho clientes que eu assessoro a fazer TCC, fazer dissertação, tese, artigo científico, desde cliente da área de odonto, onde eu também ministro aula de metodologia científica para o pessoal de odonto, da pós, até clientes também de biblioteconomia. Então, assim, essa vertente, assim, da assessoria acadêmica chegou por meio, acredito mais, assim, da biblioteca universitária, dessa minha conexão mesmo com esse universo acadêmico aí. E aí foi isso. Que eu acho que a biblioteconomia ajuda muito também, porque como que eu posso dar uma assessoria acadêmica se eu não conheço a BNT, se eu não conheço normalização, se eu não conheço, por exemplo, as bases de dados, eu não sei pesquisar numa base científica, eu não sei como baixar um artigo, fica complicado. E a biblioteconomia, ela oferece tudo isso pra gente. Então, foi por esse caminho aí. Exatamente, porque o que nós estudamos, né, a biblioteconomia, ela dá tanto, o leque de atuação é tanto, né, tão grande, e muitas vezes a gente fica muito focado, né, naqueles órgãos tradicionais e tudo. E que instrumentos você acha que um bibliotecário, ele que não estiver muito satisfeito com, ou mesmo se quiser, né, progredir, quiser novos horizontes, né, alcançar novos horizontes, que equipamentos intelectuais ele precisa para que ele chegue a esse ponto de vislumbrar uma outra possibilidade que não aquela que ele estava acostumado a fazer? Certo, eu acho que eu sempre digo assim, sabe, que biblioteconomia combina com tudo, porque a gente trabalha com informação. Então, eu acho que assim, é você pensar o que que te chama a atenção depois da biblioteconomia. E aí, pensar de que forma você pode pegar isso e inserir para juntar com a biblioteconomia. Eu tive o privilégio de ser professora da faculdade aqui de biblioteconomia por um ano. E aí foi uma experiência que eu quis testar também. E aí eu lembro que uma das minhas alunas me perguntou assim: professora, dá para combinar biblioteconomia com moda? Porque eu gosto muito de moda. E eu não consigo enxergar, será que eu posso juntar a biblioteconomia com moda? Eu falei, pode, porque biblioteconomia você pode juntar com tudo. Inclusive, aí eu fui até mostrei um artigo para ela que foi defendido no CBBD há um tempo atrás aí, que justamente aliava biblioteconomia e moda. Então, assim, eu penso que você pode se perguntar, além da biblioteconomia, o que é aquilo que te chama mais atenção. E aí, com a bagagem que você tem dentro da biblioteconomia, você consegue ir criando novas possibilidades ali de atuações do bibliotecário. Quando eu trabalho como assessora acadêmica, foi algo que eu vejo dessa forma também. Depois de ser bibliotecária, o que é que me chama a atenção? Porque eu gosto demais da biblioteca. Então, depois disso, o que é que me chama a atenção? Essa questão acadêmica. Então, eu posso usar a biblioteconomia aqui dentro? De que forma eu posso fazer isso? E foi assim que eu fui construindo, né, o serviço que eu faço como assessora acadêmica. Inclusive, eu acho que é
um lugar que a gente precisa estar mais, a gente bibliotecário, porque eu acompanho outras pessoas que trabalham com assessoria acadêmica e muito, assim, de todos os que eu acompanho, nenhum é bibliotecário. Então, são pessoas de outras áreas, da área da saúde, de áreas do direito, por exemplo, e que a gente poderia estar ali, porque a gente passa por isso, por essa questão de normalização, da busca em bases de dados. Então, acho que não é. A nossa formação em si na graduação não prepara a gente só para isso, inclusive. Mas a gente pode buscar um pouco mais, estudando, lendo mesmo, estudando por conta própria, o que eu faço muito, e desbravando aí, porque eu acho que existe um universo enorme, assim, pra gente que é bibliotecário. Sem dúvida. Então, minha gente, quem quiser fazer perguntas agora, né, pode adicionar aqui. Eu vou já começar aqui por Eric Pires, que perguntou o que você leva do coaching na sua atuação como bibliotecária e vice-versa. Tá. Oi, Eric, meu amigo. Beijão aí pra você. É, bom, o que que eu levo do coach? Eu acho que é a questão de. O Eric sabe, né? Eu sou uma pessoa muito planejadora. O coach, ele trabalha emoções, autoconhecimento e planejamento. Então, eu levo do coach para a biblioteconomia essa questão do planejamento também, da organização, da criação de metas e cumprimento de metas. E também a parte essa parte emocional também. Porque depois da minha formação em coach, eu consegui identificar alguns pontos, dar uns passos atrás, que às vezes eu estava indo demais. É, eu consegui me identificar melhor isso e trabalhar melhor. Então, o que eu levo do coach é isso, é essa parte muito do planejamento, da concretização de metas. Foi essa questão mesmo, de que eu estava respondendo ao Eric, né? Eu levo o planejamento, né, principalmente do coach, e o que eu trago da biblioteconomia para o coach é encontrar informação. Porque é essa habilidade que a gente, enquanto bibliotecário, tem de encontrar informação. Porque no coach, a gente precisa ter informação também para que a gente possa avançar. Então, é isso que eu levo e desse casamento aí entre os dois, né? Entre coach e biblioteconomia. Ok. O áudio para mim não está chegando, mas tudo bem. Eu acho que justamente. Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer para ela? Bom, bem, Merab, deixe seus contatos aqui, a sua rede social, onde é que as pessoas acham você, se quiserem estar em contato. Certo. Eu tenho um Instagram, né? Que é esse que eu estou usando, que é Merab Carvalho, que é o meu nome mesmo. E tenho o meu Facebook, que é Merab Carvalho, Assessoria Acadêmica e Coaching, que é uma página do Facebook onde eu divulgo lá algumas dicas e também falo um pouquinho lá sobre o meu trabalho. Então, tem esses dois lugares, tanto aqui no Instagram quanto lá no Facebook também. Tem essa última pergunta aqui do Eric, se você recebeu alguma proposta do Biblio Break relacionada ao Bens Marketing. Não, não, Eric, nunca recebi nenhuma proposta, não. Que alguém queira, né, reproduzir o Bibliobreak em outros lugares. Inclusive, até eu falei isso na época da defesa do prêmio, que era um dos critérios de avaliação, era se a proposta ela poderia ser replicável em outros lugares. E eu até falei sobre isso, que ela poderia ser replicada tanto em outras bibliotecas também, quanto em outros lugares até, como empresas, dava para replicar também. Certo. Ok, Merab, eu acho que o nosso tempo aqui já está se esgotando, né? O tempo do Instagram, infelizmente. Mas, assim, o Instituto Quilo agradece imensamente. Sentimos-nos honrados com sua presença. Você é uma profissional
maravilhosa, se expressa muito bem nos seus objetivos. E a gente foi uma noite, assim, uma hora de aprendizado bem interessante, tenho certeza para todos. Então, quem tiver alguma dúvida, é só se dirigir às mídias sociais da Merab, para ela poder atender a todos. Então, minha gente, eu quero agradecer, eu pessoalmente, Veronice, agradeço sua gentileza, Merab, em responder e em estar aqui conosco, trocando figurinhas, né, nessas comemorações de mulher e bibliotecária. Então, ah, elogios aí para você, para gente. Tá Que ótimo, então. certo. Então, minha Eu gente, quero. na próxima quarta-feira a gente vai ter a próxima convidada. Nós vamos, nesse final de semana, colocar à disposição a lista dos profissionais que vão estar aqui conosco, conversando, trocar essas figurinhas, assim, de como desempenhar essa função de mulher e bibliotecária, que não é fácil, né? A gente sabe disso. É um desafio a cada dia, né, Merari? Então, Sim, querida, muito sim. obrigada. Você se despede aí do pessoal, Tá dá certo. boa noite aí pro pessoal. Bom, pessoal, então, muito obrigada por quem esteve aqui, né? Eu quero agradecer a Melissa, não sei se. Ah, tá aqui a Melissa, e foi aí quem me Ok, indicou querida. também. Quero agradecer ao Instituto Clio, que eu não conhecia, mas passei a seguir também. Quero parabenizar pelo trabalho, dizer que foi uma honra para mim e que sempre que quiser conversar, pode me chamar que eu venho aqui bater papo. Muito obrigada. Muito bem, querida. Então, boa sorte para você, para os seus projetos. Continue com Muito esse obrigada. ímpeto maravilhoso de curiosidade sobre o mundo, né? É isso que a gente precisa. Então, minha gente, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Esse vídeo vai ficar no IGTV e depois a gente vai botar no nosso canal, no canal do YouTube do Instituto Clio. Nós estamos presentes em todas as mídias sociais. É só acessar o nosso Linktree, que tem todos os acessos à nossa página principal, inclusive com todos os nossos projetos que já desenvolvidos e os contatos. Então, agradeço a todo mundo, muito boa noite, minha gente, e até a próxima quarta-feira. Merab, valeu, querida. Beijo. Tchau, minha gente. Até a próxima.